Olá, caros ouvintes, como estão vocês? É um prazer retomar o nosso contato. Negociação e vendas, esse é o tema do 7º episódio do nosso programa Pequenos Gigantes em Vendas. Eu sou Gilberto Cavicchioli, muitos já me conhecem. Estou compartilhando minha larga experiência na área de vendas. Atuo como consultor de empresas e também como professor em cursos de pós-graduação em importantes escolas de negócios. Neste 7º episódio, apresentaremos recomendações e dicas valiosas sobre técnicas de negociação em vendas. Vamos lá então. O vendedor habilidoso deve conhecer técnicas de negociação para ganhar eficiência, para fechar mais e melhores negócios e principalmente para conquistar clientes, visando relacionamentos de longo prazo. O que quero dizer com isso? Quero dizer que devemos realizar uma venda e outras tantas mais com o cliente, visando manter a credibilidade entre as partes. A credibilidade do vendedor constrói relacionamentos duradouros, que é o que defendemos aqui. Dessa credibilidade nasce a relação de confiança, que é o pilar fundamental em vendas visando relacionamentos de longo prazo. A figura do negociador espertalhão é coisa ultrapassada. Ninguém vai longe agindo sem transparência. A transparência, a comunicação clara e franca, os argumentos objetivos são os pontos que definem bons negociadores e os bons vendedores. Percebam que, obrigatoriamente, bons vendedores sabem como prospectar clientes, sabem como abordá-los, como apresentar o seu produto ou serviço, sabem responder a possíveis objeções e fechar a venda, por meio de atitudes que iremos recomendar a vocês. Quase que obrigatoriamente, bons vendedores ao longo de todo o processo de venda precisam dominar técnicas de negociação para negociar bem, para obter negociações ganha-ganha, como se diz, chamada também de negociação integrativa, pois exigem habilidades como comunicabilidade, empatia, flexibilidade e o principal, que é foco nas relações de longo prazo. Imagine-se numa venda diante de um cliente. Conduza seu comportamento mirando a relação de longo prazo. Insisto que decidir manter clientes por longo tempo de relacionamento é um dos segredos do sucesso em vendas. O vendedor eficiente demonstra interesse verdadeiro em compreender bem o que a outra parte está esperando ou pretendendo obter. Bons vendedores devem estar preparados para negociar prazos de pagamento ou de entrega, quantidades, termos de garantias ou parcelamentos. Nessa hora, muito diálogo, muita empatia, bom humor e a demonstração legítima de que o resultado deve ser bom para as duas partes. Bons vendedores, por meio de perguntas abertas e fechadas, percebem o estilo de negociar do outro lado. Aliás, convido você a ouvir o episódio anterior, o 6º, que trata de exemplos dessas perguntas. Dentre esses estilos de negociar, destaco 4. O primeiro é o negociador controlador. Esse estilo precisa sentir-se no comando da negociação. Precisa perceber que dita as regras, estabelece as formas como deseja ser atendido. Jamais bata de frente com o controlador. Ouça bastante e aos poucos vá conquistando a sua confiança. Há também aquele estilo analítico de negociar, ou também conhecido como matemático ou lógico, em que só uma demonstração financeira, números ou gráficos irão convencê-lo de que está diante de uma boa oportunidade. Esse estilo adora ver gráficos, pesquisas ou estatísticas. Vá preparado quando estiver diante de um negociador analítico, pois ele precisa de evidências de que não está fazendo um mau negócio. Há também os chamados negociadores de estilo apoiador, em que precisam sentir-se acolhidos, aceitos durante a negociação, pois prezam ao extremo o grau de relacionamento humano nas atividades de compra e venda. Trate-os com amabilidade e enalteça a importância das relações humanas nas decisões negociadas. E, finalmente, o 4º estilo de negociar, que
Aqui é um negociador criativo, que negocia desde que perceba que está adquirindo algo novo, algo inédito, que poucos ainda possuem. Ele gosta de inovações, gosta do que ainda é pouco conhecido. Tem histórias interessantes diante desse estilo. Bem, conhecendo esses estilos, cabe agora observar com atenção as atitudes das pessoas envolvidas na compra e venda para entender qual estilo é o predominante e desenvolver as atitudes e os argumentos adequados para cada estilo, para conquistar a credibilidade da outra parte. Acredito que não é preciso enfatizar que, independentemente do estilo de comprar ou de vender, tudo deve ser apresentado dentro de padrões éticos, com muita transparência na comunicação e na comprovação do que se está argumentando. Objetividade e franqueza são sempre muito bem-vindos em operações de compra e venda. Em vendas, o uso de palavras terminadas em "ad" são importantes e ajudam na tomada de decisões, pois são termos persuasivos. Funcionam como gatilhos mentais. Vamos a alguns exemplos: durabilidade, autenticidade, flexibilidade, praticidade, modernidade, responsabilidade. Percebem a força que tem? Tais palavras atuam no nosso cérebro e aceleram a decisão de compra. Faça sua lista, pois durante as negociações ajudam no processo decisório. Vale lembrar que negociadores de sucesso não são pessoas insistentes. Ninguém gosta de ser forçado a adquirir alguma coisa nos dias atuais. As pessoas têm sua livre escolha. Então, numa compra, gosto muito de iniciar a conversa para testar a capacidade do vendedor. Na venda de um carro usado, por exemplo, gosto da pergunta: por que este carro está sendo vendido? Se a explicação não vier acompanhada de boa justificativa, nem prossigo com o negócio. Vamos então a outras recomendações importantes. Em quase todos os processos de compra e venda há a barganha, aquela fase de negociação de permuta recíproca de coisas ou condições. Nessa fase, há concessões de lado a lado para permitir que o negócio se conclua. Então, a dica é: faça concessões lentamente, seja de preço, prazos ou qualquer outra. No caso de uma venda, tenha sempre uma margem para negociar e, se for reduzir o preço, faça-o lentamente. Não reduza tudo o que pode de uma vez. O segredo de bons vendedores é fazer concessões lentamente e, se possível, obter algo em troca a cada concessão feita. Um exemplo? Vamos lá. O preço é 100, mas faço a 95. Se ao invés de comprar uma peça, então o senhor leva 2, use sempre o condicional se então. Percebam que a cada concessão deverá haver uma compensação. O desempenho de bons negociadores, tanto de quem vende quanto de quem compra, é medido pelo resultado do que é negociado, ou seja, no que alcançam de margem de rentabilidade ou satisfação. Outra dica: jamais subestime uma proposta, mesmo que esta seja bem abaixo do seu pedido. Apenas recuse com cordialidade, sugerindo com uma contraproposta na forma de uma pergunta. Como exemplo, diga: melhore um pouco mais a sua proposta, vamos chegar a um acordo. Leveza, bom humor e confiança nessas horas são atitudes desejadas de bons negociadores. Evite palavras como nunca, não ou jamais na hora de fazer concessões. Peça um tempo para pensar, se ainda pairam dúvidas sobre a decisão a tomar. Mais uma dica: negociadores eficazes são atentos à linguagem corporal. Atente para os movimentos do corpo da pessoa com quem você negocia, pois transmitem aceitação, negação ou indiferença ao que está sendo dito ou negociado. Manter os braços cruzados, por exemplo, são indicadores de certa tensão ou preocupação. Observe que à medida que a negociação avança
e as posturas tornam-se mais relaxadas, é sinal de que a confiança entrou em campo, como se diz. Tons de voz alterados ou volume e velocidade da fala são também indicadores de alguma preocupação ou ansiedade. Procure sempre observar e mediar a negociação, o que trará confiança e clareza de raciocínio para você negociar com tranquilidade. Quem mantém a serenidade nas negociações, negocia melhor. Pratique. Negociar bem é como falar bem em público. É preciso treinar, treinar e treinar. Bem, caro ouvinte, chegamos ao final do nosso 7º episódio do programa Pequenos Gigantes em Vendas. Espero que essas dicas contribuem para melhorar o desempenho das suas negociações, tanto na compra quanto na venda. Obrigado por dividir sua atenção aqui comigo e até o nosso próximo episódio. Um abraço.